Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta Marcinha aqui pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as novidades do nosso querido Coringão. Sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar, deixe o seu comentário e, se possível, compartilhe o canal com seus amigos. Não é inscrito ainda? Inscreva-se gratuitamente. Alô da fiel de hoje para o José Silvério, o Nelson Laviani, o Teófilo Santos, o Brito também, o JC Santos, de Joinville, Santa Catarina, o Claudir de Amparo, José Roberto Meira e o Roberto de Jesus. Agora sim, vamos às últimas. Gente, parece que o corintiano ele não tem um dia de descanso. Quando não é escândalo, é polêmica, é o nome do Corinthians estampando aí as páginas policiais, é canelada da diretoria e agora descobrimos mais uma. Não sei se uma canelada, não sei se uma mentira, não sei se um equívoco. Conclusão, eu deixo com vocês. Lembram-se do Murilo? Que a gente comentou aqui que o Corinthians, segundo a ex-diretoria do Timão, ainda detinha 10% dos direitos econômicos do jogador e que ele estava na iminência de se transferir para um novo clube? Isso poderia resultar ao Corinthians um ganho milionário? Esquece isso, tá? Não vai rolar, infelizmente. Culpa de quem? Conto pra você. Olha só, depois que saiu do Corinthians em 2023, o Murilo, zagueiro, foi negociado à época por 14 milhões de euros, mais ou menos 74 milhões de reais, e desde então tem se destacado no clube inglês. E é disputado aí por gigantes do futebol internacional, Barcelona, Arsenal. Para você ter uma ideia, em 2 anos, o zagueiro hipervalorizou. Hoje ele é avaliado em 50 milhões de libras, cerca de 367 milhões de reais. Poderia render uma fatia milionária para o Corinthians? Poderia. O que aconteceu de novo? Novidade, canelada da diretoria. É o seguinte, pessoal, à época, Duílio Monteiro Alves, que era o presidente do clube, ele afirmou que o Corinthians negociou o jogador, mas ficou com 10% dos direitos econômicos do atleta. À época, tá? Isso aí ele falou, foi publicizado e agora descobrimos que não é bem assim. O que também foi uma surpresa para o Osmar Stabile e os seus comandados, né? Isso porque após um pente fino nas negociações das últimas gestões, o Corinthians descobriu que não possui os 10% dos direitos econômicos do Murilo, mas sim 10% do lucro de uma venda futura do atleta. A porcentagem que o Corinthians tem direito, caso o Murilo seja negociado nessa janela, seria receber 10% sobre o lucro, que é a diferença entre o que o Nottingham Forest pagou e o que o clube inglês irá receber nesse possível negócio futuro. Essa informação do GE, viu? Bom, como eu disse para vocês, à época o Corinthians era presidido por Duílio Monteiro Alves. Depois que o caso ganhou publicidade, o ex-presidente admitiu que houve um erro na comunicação e que o percentual é sobre o lucro. Ele ainda falou que foi um equívoco, abre aspas. Tínhamos 80% dos direitos, o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por 3 temporadas. Deve ter havido algum equívoco na comunicação da venda, pelo qual peço desculpas. No entanto, o departamento jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras, afirmou Duílio. Olha, eu tinha tanta vontade de comentar, mas assim, né? Tô sem grana para pagar advogado agora. Conclusão, eu deixo com vocês. Deixa eu só repetir uma frase dele para que você, entenda a que ponto chegamos. Abre aspas. Mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras. Fecha aspas, palavras do Duílio. 10% do valor da venda, de uma venda milionária de mais de 300 milhões, e 10% sobre, o pessoal chama de mais-valia, né? Que é um pequeno percentual, realmente não tem problema, não tem perda alguma. E foi, um equívoco. Sem mais, porque, sabe, essas coisas me tiram do sério, cara. E mais uma vez, justiça intervém.
manda credores e Ministério Público a analisar relatório que aponta dívida bilionária e crescente no Corinthians. É mais um abacaxi, né? A Justiça de São Paulo mandou citar todos os credores do Corinthians para terem ciência de um relatório que aponta, entre outras coisas, aumento da dívida do clube, que, segundo a Justiça de São Paulo, está na casa de 2,6 bilhões. A decisão foi publicada no final de semana passado e pede aí que centenas de credores tenham ciência do documento. Esse documento foi produzido por um perito judicial no regime de centralização de execuções movido pelo clube no Poder Judiciário de São Paulo. O tribunal também determinou que o Ministério Público tenha acesso ao documento. Nele, a administradora judicial nomeada pelo tribunal analisa as contas do clube e apontou as razões para a crise econômica no Corinthians, com o endividamento que cresceu de uma forma absurda nos últimos anos. Em março de 2025, a dívida chegou ao patamar de 2 bilhões 628 milhões de reais. No total, a relação de credores listados pelo Corinthians e acatada pelo RCE totaliza uma dívida a ser paga de mais de 190 milhões de reais em execuções judiciais. O Corinthians fez uma nova proposta, e fala em pagamentos progressivos e priorizando o que chama de credores parceiros. No primeiro ano da homologação do acordo, o clube destinaria 4% de suas receitas aos credores e o percentual aumentaria para 5% no segundo ano e 6% no terceiro. O Corinthians afirmou que não consegue destinar mais do que isso, que se fosse, por exemplo, 20%, resultaria numa superlocação desproporcional de recursos e, consequentemente, prejuízo ao clube e aos credores. Mudando de assunto, Corinthians quer rever valor de patrocínio master. O Corinthians vende mal os seus atletas e também negocia mal valores de patrocínio master. Corinthians vê o acordo com a Esportes da Sorte defasado, O acordo aí com a patrocinadora master do Corinthians gira em torno de 100 milhões de reais por ano, mas o Corinthians quer pelo menos dobrar essa cifra. A reportagem do Marco Belo Júnior trouxe a informação que, abre aspas, o Corinthians quer refazer o patrocínio master, que hoje é da Esportes da Sorte, que paga 100 milhões ao Corinthians, e o Timão quer passar para 200 milhões, ou com a própria Esportes da Sorte ou outras empresas. O valor ficou defasado principalmente depois que a Betano fechou com o Flamengo por 250 milhões de reais por ano. O name rights da Arena, o Corinthians também está tentando mudar. O presidente está tentando mudar, pede 70 milhões por ano, ou trocar de empresa, ou refazer o contrato com a Neoquímica, revelou Marco Belo. Com tudo isso ainda o Corinthians tem que lidar com o transfer ban, O Corinthians recebeu em agosto 50 milhões de reais da Nike, mais 14 milhões aí pela venda, meio que, sem querer, do Cauê Furquim ao Bahia, mais 14 milhões. Corinthians dentro da sua esfera, achou por bem priorizar algumas contas e o Corinthians quer aí encerrar o transfer ban, pagar o transfer ban, que só com a dívida relativa à transferência do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna ultrapassa 40 milhões de reais. O Corinthians já fez várias propostas, não foram aceitas, mas internamente a prioridade é essa: conseguir esse aporte financeiro para derrubar o transfer ban e assim poder respirar e ao menos registrar jogadores para reforçar seu elenco na próxima janela de transferências. Falando em patrocinadores, a empresa de acompanhantes de luxo mais uma vez tenta ser patrocinadora do Corinthians. Mais uma vez a Fatal Model, após pelo menos 2 recusas, mais uma vez tenta estampar sua marca no manto alvinegro. O diretor da empresa, o Samuel Ongarato, que é o diretor de novos negócios da Fatal Model, concedeu entrevista em que disse, abre aspas, a Fatal Model está no início das tratativas com o presidente do Corinthians e aguardando uma reunião presencial. Já manifestamos nosso total interesse em patrocinar o clube e ajudar no que for necessário para resolver essas questões extra-campo, que tanto impactam no dia a dia do clube e do torcedor. Nós somos torcedores e apaixonados pelo clube e queremos estar juntos. E a opinião do torcedor é extremamente importante para nós. Sempre que somos vinculados na mídia com o clube, recebemos muito carinho da torcida e queremos retribuir de alguma forma. Estamos abertos a possibilidades e aguardando o presidente, afirmou o diretor. Fala comigo, pessoal. Vocês acham viável ou que é uma boa vincular o nome do Corinthians a esta empresa? Deixe aqui nos comentários. E ainda desabafou.
Garro fala do seu esforço para jogar no Corinthians. Pessoal, em que pese, né, alguns jornalistas terem criticado o Rodrigo Garro, eu sinceramente o respeito. Porque no mundo em que a gente vive, de muito mimimi, de muito, eu tô com isso, controle de carga e não sei mais o que, e os jogadores, eles não têm, assim, aquele comprometimento com o clube, né? Qualquer desconforto, qualquer dorzinha já é motivo para não entrar em campo. Rodrigo Garro, por outro lado, né, ele vem lutando contra um problema crônico no joelho, e numa entrevista concedida à ESPN, ele falou o porquê de tanto sacrifício. Ele exaltou o departamento médico do clube e falou sobre o que achou, abre aspas. Eu acho que foi eficaz o tratamento. Tem que ser grato ao departamento médico do clube. Em nenhum momento abriu mão da situação, sempre tentou ajudar. O Garro admitiu que o problema agravou porque ele não parou, né? Muitas vezes jogando no sacrifício, abre aspas. Esse foi o problema. Eu joguei no sacrifício ano passado, joguei 62 jogos, eu acho, o dobro do que se joga na Argentina jogando a cada 3 dias. E todos os jogos por 90 minutos. O time estava numa situação bem difícil. Um dia, o Emiliano chegou para mim e perguntou se estava cansado. Eu disse que não, mas eu estava muito cansado. E eu joguei mal. Ele me disse: você viu como jogou mal? Você está cansado, precisa descansar. Mas como vai descansar se tem um jogo a cada 3 dias? Não posso falar que não vou jogar porque estou cansado. E esse ano meu joelho me pede isso. Não sou eu, cheguei ao limite. Mas não estou arrependido porque sei que todo esforço valeu a pena quando o ano fechou. Finalizou o Garro. O cara vive um drama aí para se recuperar de uma lesão crônica, né? E tem gente que acha que o problema é que ele não faz gol. Vamos reconhecer. Tanto jogador ruim, chinelinho que passou e que tem no Corinthians ainda, que encrava a unha do pé e fala: não posso jogar, porque, né, tá doendo, todo dói. E o cara fazendo esse esforço, a gente tem que respeitar, mesmo porque a raça, o comprometimento é o DNA do Corinthians. Galera, ficamos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.